Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Admiral e hoje nós vamos falar sobre algo que incomoda muitas pessoas, os nossos dentes, porque afinal eles são o nosso cartão de visita, aquele sorrisão, não é mesmo? Nós sonhamos com aqueles dentes perfeitos, brancos, alinhados. Pois é, através da cirurgia guiada pode-se fazer este implante com toda a precisão e de uma forma bem simples. Para falar comigo está aqui o Dr. Mauro Gerson, que é cirurgião dentista. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo em ordem. E vamos ter um prazer de poder ajudar e explicar um pouquinho melhor. Com certeza. Você também é professor, não é? Além de cirurgião dentista, você é professor. Aonde que você dá aula? Nós damos aula há mais de 15 anos na USP, na Fundecto, no curso de pós-graduação, na área de implantes e próteses sobre implantes. E essa questão, essa tecnologia do implante, como que ela está hoje no Brasil? Ela está avançada perante os outros países? A gente está caminhando? Hoje no Brasil, ele é visto como um dos grandes países na área de implantodontia. Quer dizer, nós estamos correndo em paralelo, nada para trás, e hoje para frente, na verdade, não existe esse termo, porque se corre mundialmente. Acabamos de perguntar sobre o professor. Hoje a gente tem uma equipe de coordenação e de contatos praticamente em link mundial. Então nós temos, por exemplo, na Itália, temos na Espanha, temos no Uruguai, temos nos Estados Unidos. Então, por exemplo, na Itália tem o professor Adriano Piatelli, nos Estados Unidos e Nova York, um brasileiro que hoje é uma das cabeças pensantes na área de pesquisa, que é o Paulo Coelho, Sim. Homônimo do escritor. E assim são outros que a gente trabalha em equipe, buscando a tecnologia de ponta no que melhor puder para ajudar ao próximo. Entendi. Vocês aqui, junto os outros países, já conseguem caminhar de uma forma linear. Com pesquisa a todo vapor. Com pesquisa avançada. Me diz uma coisa, então, sobre essa questão de implantes. Como era hoje, como era ontem e como que pode ser feito hoje de uma maneira mais simples? Tá. A implantodontia, na verdade, se a gente for buscar, nós vamos buscar na época dos faraós ainda. Mas vamos chamar que o grande boom, a grande virada na história da implantodontia e o sucesso que hoje tanto se vê, começou mesmo na década de 80. Na década de 70 houveram várias evoluções e na década de 80 o implante mudou basicamente a configuração dele, onde ele passou a ser ósseo integrado. Antes ele era o que a gente chamava de fibro-ósseo integrado. Tá. E a partir dali, muito desenvolvimento, muita pesquisa, muita coisa mudou e vem mudando. Me explica um pouquinho esse de fibro-ósseo ligado, só para a gente entender. Para vocês entenderem, tudo não é associado só na odontologia. Hoje a gente fala que todas as equipes têm que ser multidisciplinar. Quer dizer, um dentista atua muitas vezes com algum médico, com fono, com psicólogos, e é uma equipe. A ortopedia também precisava de técnicas para reparações de fraturas ósseas, por exemplo. Então foram se desenvolvendo técnicas e se descobrindo materiais. O titânio, vamos dizer, é o pai principal desses materiais, no qual se descobriu que a partir dele, o osso envolvia ele e fixava nele. Tá. Essa fixação, às vezes, era intercaladas com fibras, porque os implantes não tinham sobre ele, sobre o material, sobre esse titânio, a superfície tratada que hoje ela tem. Quer dizer, hoje eu estou já te dizendo coisas, como eu comentei, da década de 80 para cá, que muito mudou. Então, essa forma faz com que não haja só fibras e, basicamente, o que há é osso. Então, vira... literalmente, vamos explicar de uma forma simples, uma rocha fixa e bem firme dentro do osso do paciente. E me explica, então, a gente vai desenvolver mais esse assunto, o que são essas próteses que você trouxe aqui? São chamadas de próteses? Não são chamadas de próteses, são chamadas de guias cirúrgicos. Guias cirúrgicos. Isso. Então, me fala um pouquinho desse daqui. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso. Na última década, basicamente, no começo dos anos 2000, mundialmente começaram pesquisas pensando no como evoluir a cirurgia de implantes, porque essa osseointegração que nós acabamos de falar já era um fato consumado. A Academia Brasileira e Mundial de Osseointegração, hoje ela não discute mais se o implante integra ou não, e precisavam de técnicas que fossem menos invasivas, que não precisasse fazer corte com bisturi, não precisasse dar suturas, não dar pontos. Então, a partir de exames tomográficos que é feito no paciente, ele faz uma tomografia do osso dele, vamos dizer assim, para entender, da maxila e da mandíbula,
e uma segunda tomada de uma prótese que ele usa ou supostamente usará sobre esse osso. E com essa junção de imagens, o dentista planeja o tamanho, a localização, o posicionamento de implantes que vai realizar. A partir disso, é mandado por e-mail mesmo, e eu brinco que e-mail é algo extinção, né? Que a gente só usa o WhatsApp, mas a gente usa e-mail para mandar essas imagens, a um centro onde, por uma impressora 3D, é confeccionada uma guia cirúrgica como essa, por exemplo, onde vai ser reabilitado um paciente na mandíbula, vão ser colocados, no caso, 6 implantes, existem os locais de fixação para que não saia de posição enquanto opera, e sem uso de bisturi, sem ter que dar suturas depois, são colocados os implantes e retirados o guia cirúrgico, os implantes já instalados. Uma cirurgia que, em média, como essa, levava algo em torno de 1h30 aproximadamente, entre fazer o corte, descolar, expor o osso, fechar tudo novamente. Hoje, em questão de 20, 30 minutos, a cirurgia é executada. E isso, assim, nesse caso, por exemplo, aí a gente tem 3, 4, 5, né? Sim. Se for a questão de um só, é super rápida essa cirurgia? Mesma forma. Da mesma forma. forma. É confeccionado, planejado. As primeiras exames, as primeiras pesquisas em cima dessa técnica, é como tudo. Quer dizer, na verdade, a gente vai criando uma evolução até poder chegar em algo confiável que nos dê segurança cirúrgica, principalmente a nós e ao paciente. Então, as primeiras eram tudo calculado pelo computador e vinha pronto do instituto para o dentista as medidas. E algo que a gente não confiava muito, a gente queria poder intervir. E aí foi se adaptando, fazendo um programa de computação na qual chega ao consultório do cirurgião dentista, a imagem, tudo pronto para que ele planeje o tamanho do implante, a posição, onde ele já prevê, inclusive, o como vai ficar a prótese e onde cada parafusinho, vamos pôr de uma forma simples, do implante, vai estar saindo naquela prótese. Ele já sabe perfeitamente onde vai estar sendo, vamos dizer, parafusada a prótese no paciente que perdeu o dente. E qual que é a diferença dessa daqui para essa daqui? Vamos lá. Eu brinco primeiro a cor, né? Mas isso não é diferença nenhuma. Que essa é de menina, não, tô brincando. Essa daqui é para fazer a arcada superior. Então, se olhar, aqui é como se fosse o céu da boca do paciente, que vai encostar aqui, nós vamos encostar no céu da boca do paciente, fazer as fixações para que ela não solte durante a cirurgia, e nesse caso, a cirurgia vão ser colocados 8 implantes. Então, peraí, vamos lá, vamos rever aqui. Então essa aqui é a parte do céu da boca do paciente, só para vocês terem uma ideia melhor, essa parte aqui, que você está vendo. Né? Aí aqui onde vão ser colocados os implantes, que é a parte de cima. Esse aqui é onde só para ter esses, como é que se fala? Pinos de fixação. A fixação, exatamente. Olha que interessante. E tudo isso também foi feito numa máquina 3D? Tudo foi feito na máquina 3D. Eu trouxe esses dois modelinhos, um superior e um inferior. Não trouxe unitário porque fica uma forma melhor de poder apresentar a todo mundo uma visualização do que é algo pequeno, né? Entendi. Mas é fixado e, lógico, acabou a cirurgia, nós removemos esses parafusinhos de fixação, esses pininhos, não são parafusos, são pinos. Claro. E o paciente sai. O que é interessante, conforme eu falei agora há pouco, que o tempo é reduzido em 1/3, basicamente, da cirurgia. O trauma cirúrgico, como qualquer cirurgia no corpo humano da gente, ele existe. Quer dizer, seja por videolaparoscopia, seja por incisão de um paciente passar, aqui é a mesma coisa. Não existe um trauma cirúrgico de incisão, de área suturada. Então essa é uma cirurgia, inclusive, que eu comento que acabou a cirurgia, ou a gente já parte para a confecção da prótese definitiva no mesmo dia, no mesmo momento. Sim. Ou, se vai fazer isso numa segunda etapa, a gente recoloca a própria prótese que o paciente já utiliza e fala para o paciente todos os cuidados pós-operatórios, que são simples, mas, por exemplo, naquele mesmo dia, pode fazer tua hidroginástica. Não existe o repouso necessário, não existe aqueles cuidados. Pode voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar a vida normal. Porque o trauma cirúrgico é praticamente zero perto do que é o trauma cirúrgico perto
numa cirurgia onde tem que fazer descolamento, onde tem que fazer sutura. E o que é mais aconselhável? Já fazer tudo no mesmo dia, no mesmo procedimento? Por que algumas pessoas dividem o procedimento para depois colocarem a prótese, parafusar, né? Isso é um pouquinho vasto, mas vamos tentar explicar de uma forma simples e vamos explicar tudo para que todos entendam. Existe realmente uma coisa que às vezes o paciente... Hoje eu brinco que nós temos um sócio em comum que é perigoso, não é o governo, tá? Mas é o Google, o Dr. Google. Então as pessoas às vezes buscam informações, mas o papel aceita tudo e tem que tentar entender. Então existe a carga imediata, vamos pôr em duas formas. A carga imediata é a carga tardia. Carga imediata é isso. Fez a cirurgia e no mesmo dia, ou até 72 horas no máximo, já fica com a prótese definitiva pronta. Eu e nossa equipe costumamos a trabalhar e gostamos que isso seja feito no mesmo dia. A gente não deixa para encerrar após 72 horas. Por quê? Apesar de tecnicamente ser certo e correto, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, inclusive com técnicos de laboratório protético, que vão estar juntos conosco no local, no consultório em geral, que a gente está operando, e ele já vai confeccionar a prótese definitiva do paciente naquele mesmo dia. Imagina uma área que você mexe na gengiva, deu uma anestesiada, e você tem que vir durante 1, 2, 3 dias, na hora de mexer vai ter que anestesiar, vai ter que mexer, vai ter desconforto. Então a gente prefere que não haja desconforto nenhum e que no mesmo dia seja tudo executado. Isso, existem casos viáveis, existem casos inviáveis para ser feito no mesmo momento. Sim. E esses fatores envolvem N causas. Uma, às vezes, a estrutura óssea que o paciente se apresentou. Se houve ou não necessidade de fazer algum tipo de enxertia óssea conjuntamente com aquele implante. O tipo de oclusão e articulação. O que eu quero dizer? Aquela prótese que vai ser instalada naquele momento, com o que vai morder do paciente. O que tem no lado antagonista, ou de cima ou de baixo. Sim. Então, existem alguns fatores que devem ser muito bem observados e um bom profissional, um especialista, com certeza sabe indicar com segurança e qualidade se pode ou não ser feita uma carga imediata. E a carga tardia é aquela no qual nós esperamos alguns meses, na qual depende se é arcada superior ou inferior, que existe uma diferença de tempo, onde o implante que lá é instalado vai osso integrar, que é o que a gente estava falando no comecinho, onde vai formar osso em volta do implante, no sentido de sedimentação. É simples da pessoa entender, talvez, imagina uma fratura óssea. Sim. E tem que esperar um tempo, às vezes, para aquela sedimentação, para poder tirar ou uma placa, ou um distrator, ou um gesso, ou uma imobilização. Esse tempo é o que a gente tem que esperar, às vezes, para fazer uma prótese definitiva. Em alguns casos, não precisa, porque um implante com a prótese instalada, um trava o outro, vamos chamar assim, ou o posicionamento oclusal, que não vai interferir, a prótese é feita de imediata. E aí nós distinguimos essa imediata em duas formas. A carga imediata que nós falamos, que é carga, literalmente, e a outra é estética imediata. Imagina que você perdeu um único dente. Sim. Às vezes eu não posso pôr ele em carga imediata. O que eu quero dizer? Eu não posso pôr ele mordendo com o dente antagonista e levando uma pancadinha aqui por trás, enquanto aquele implante num osso integrou. Mas às vezes eu posso te colocar um implante, colocar um dente com alívio de oclusão, onde você não vai tocar. E você recebe um dente, mas não é o definitivo, é uma estética imediata. Para você não sair também do consultório. E que você vai receber um dente definitivo em alguns meses. Para a gente finalizar esse bloco, essa questão de colocar mais tarde ou não, tem algum risco de infecção? Aumenta algum risco por estar exposto, assim, a já ter feito algum tipo de procedimento inicial? Não existe risco. É lógico que é importante toda uma asepsia, uma cadeia de biossegurança. A gente costuma passar para os alunos isso muito seriamente, quer dizer, toda cirurgia começa por um planejamento. Se não tiver um planejamento cirúrgico, está fadada a um insucesso. E ela quase que termina na parte clínica, propriamente dito, na cirurgia, quase a parte final da cirurgia, onde ela é soberana, quer dizer, tem que se decidir naquele momento da cirurgia. Mas a implantodontia, o que veio mudar dentro da odontologia, é que basicamente, vamos colocar assim, a nível de odontologia, nada se colocava para dentro do osso, para dentro da gengiva antes da implantodontia. Se tirava. Sim. Então se arrancava dente. Estou pondo de uma forma simples para que entendam, não no termos técnicos, estou tentando usar um termo simples. E tudo era removido. Se tinha um cisto, era removido. Um tumor, era removido.
e nada era introduzido dentro do organismo, no sentido de colocação, a não ser restaurações que estão, vamos dizer, dentro de uma cavidade bucal. Sim. Então, todo esse conceito de biossegurança, para não ter inflamação, não ter infecção, ela tem que ser cumprida à risca e muito seriamente o manualzinho que existe. Perfeito. Bom, a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho de sorriso bonito. Eu recebo aqui o Dr. Mauro Gerson, que é cirurgião dentista, e a gente volta daqui a pouquinho. Lembrando que, se você já está curtindo a nossa entrevista, está aí no Facebook, dá aquele like, compartilhe, análise direta. No nosso YouTube também você pode ter acesso não somente a esse conteúdo para você ver quantas vezes você quiser, quanto também outros conteúdos. E seu canal aqui através do nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99224 776011 São Paulo, tá? E se você está em outro país, 055 11 e o número de celular. Manda suas dúvidas, fala o que você gostaria de ver, o que mais está gostando aqui no nosso programa, tá? A gente já volta. Estamos de volta, cirurgia guiada, uma cirurgia bem mais simples para você fazer aquele implante dentário que você tanto sonha. Eu recebo aqui o Dr. Mauro Gerson, que é cirurgião dentista. Mauro, você me mostrou umas fotos aqui no intervalo que eu fiquei muito curiosa. Já que a gente já falou desses mecanismos aqui, me mostra para a gente entender melhor como que é esse passo a passo. Vamos buscar nas milhares de imagens aqui. Nas milhares de imagens voltando que você tem. Para terem uma ideia, vamos lá que eu vou tentar te explicar. Imagina um paciente que nem esse caso que a gente estava mostrando, que é totalmente desdentado superior, que vai ser submetido a uma cirurgia. Já achei inferior aqui, vamos lá, superior. Então, por exemplo, esse caso, a pessoa está sem nenhum dente. Sim. E isso, conforme eu te mostrei, eram às 14 horas e 13 minutos. Esse guia, um similar a esse, cada guia desse é como uma impressão digital. Sim. Ele só encaixa na pessoa e mesmo que ele entre na boca de alguém, a cirurgia vai dar 100% errado se você usar de um paciente em outro, porque o posicionamento planejado Sim. não tem como, tá? Tá. Então, o guia está instalado. Uma vez o guia instalado, nós começamos a fazer a perfuração para a colocação dos implantes com o contraângulo. O implante colocado numa chave de colocação e todos eles, e você viu no horário que a gente mostrou, 27 minutos depois, a cirurgia terminada, não sei se consegue ver, com todos os implantes colocados, sem nenhum corte, sem sangramento. É verdade. E esse caso em particular também tem uma imagem impressionante que eu posso te mostrar. Por exemplo, o que a gente pode mudar, e é o que dá prazer na vida da gente, mudar na vida de uma pessoa. Essa é uma senhora, ou uma moça, ou o que você quiser definir. Ela me parece mais velha. Ela tem, se vocês quiserem ter como referência, uma pinta bem aqui no lábio, não sei se a câmera pega, que tem uma pinta no lábio, na parte de cima do lábio. Eu costumo Isso, dizer ela tá que, sem que os aparece dentes. uma pessoa pelo menos de 75 anos, sim. em torno disso. E o nosso prazer é fazer com que ela saia dessa forma. A mesma pessoa, a mesma pinta em cima do lábio. E parece muito mais jovem, né? Então, esse poder de transformação e de trazer reabilitação social, autoestima, conforto, mastigação, o sistema mastigatório estomatognático da gente realmente começa pela boca. Quer dizer, se a pessoa vai deglutir um alimento sem conseguir mastigar, sem qualidade do alimento que vai comer, Claro. aquela nossa teoria que somos a geração que, se Deus quiser, vai chegar no 100 e passar do 100, não tem como se não tiver, no mínimo, as condições adequadas. Ginástica, caminhada e alimentação. Quais são o que chega para você no seu consultório? Assim, por que essa perda dos dentes? Algum acidente, a calcificação do dente? São N fatores.
A cultura está mudando com a informação, e aí a internet ajuda muito, a educação, nível de escolaridade, que a gente fala, as crianças indo para a escola de alguma forma, que o Brasil era muito mais deficiente. Não estamos na perfeição, estamos longe, mas o que acontece? A cultura de uma criança há 30, 40 anos atrás ir a um dentista e os pais falarem para arrancar o dente, e já definitivo, às vezes, achando que é de leite, era muito grande. Então você tem N perdas por isso. O segundo fator é o segredo básico, é a higiene. Higiene é o segredo para diversas doenças no nosso organismo não existirem. Então aquela história de lavar as mãos antes de comer, e os dentes têm que ser lavados. E a forma de lavar é escová-los, o uso de fio dental, o uso de técnicas de higienização, que são obrigatórias diárias. Porque senão vem a formação de placa bacteriana, ela se transforma em tártaro, ali existem bactérias que vão fermentar e vão provocar basicamente duas coisas, ou a cárie, ou ela vai provocar uma inflamação da gengiva, que todo mundo fala periodontite ou piorreia, que se usava muito, e junto com isso, a gengiva nada mais é do que o carpete do osso, a gente costuma usar uma figura. Uma vez que ela inflama porque existe o tártaro, que provoca a reabsorção desse osso. Então o dente que estava preso dentro do osso e o osso começa a ser reabsorvido, ele começa a ficar mole. Então a pessoa às vezes chega com 40, 50, com o dente balançando. Ai, doutor, começou. Não começou ali naquela idade, começou com 15, 16, 18, foi acumulando. Aquela falta de cuidado. Aquela falta de cuidado. E aí tem que ser feita a reparação. Existem casos que a perda é por trauma. Sim. Trauma. Criança, skate, bicicleta, cotovelada em jogos e brincadeiras. Pessoas com mais idade, eu costumo brincar, cuidado com a cabeça da criança, com a cabeçada. Netos, sobrinhos correndo e vem num sofá e pula. É muito comum. Sim. Né? Piscina, mergulho. Né? Então existem fatos que são inevitáveis às vezes e levam às vezes à perda do elemento dental. Às vezes, inclusive, a avulsão completa dele sem a possibilidade de reimplantar o próprio dente, às vezes. E todo mundo pode passar por essa cirurgia guiada ou não? Há casos e casos. Nesse caso não tem como, tem que ser a moda antiga. Eu costumo dizer algumas coisas. As técnicas antigas, tudo que se aprendeu, nunca se descarta. Tudo que entra para somar e não para esquecer o que até então existia. Sim. Então é fundamental que quanto mais armas um cirurgião de qualquer área tiver, são válidas. A cirurgia guiada, assim como a cirurgia tradicional, existem indicações e contraindicações. As contraindicações, que é o que interessa, que não poderiam ser, na cirurgia guiada, algumas delas deixam de existir, que na guiada teria, por ela ser muito menos traumática. Traumática, eu digo, de traumatismo mesmo, então não tem incisão. As causas de contraindicações são sistêmicas ou locais. Então, para que todo mundo entenda, o que é local? Local é se a pessoa está com uma herpes, se ela está com uma úlcera traumática no local, se ela está com uma infecção, uma inflamação local. Estou dando exemplos típicos. Aí, a gente costuma dizer que, com exceção dos traumas, onde é um acidente que aconteceu, a grande maioria da implantodontia, ela é feita uma cirurgia que a gente escolhe dia, hora e local que vai fazer. Sim. Então, ela é eletiva, no sentido de eleger. Então, vamos eleger no momento que aqueles problemas locais foram sanados. Os problemas sistêmicos, entre alguns, que são diversos, vamos pegar exemplo muito conhecido de todo mundo, diabetes. Pessoas que passaram por radioterapia, pessoas que pressão alta, problemas cardiológicos, né? Cardiopatias e pressão alta e assim por diante. Esses são problemas sistêmicos que, uma vez sanado ou equilibrado, não há problema nenhum. Eu falei no primeiro bloco sobre equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um diabético. Se a pessoa é uma diabética controlada, com uma glicemia 118, 126, 112, não há problema nenhum de operar. O problema, às vezes, é uma pessoa que tem uma glicemia de 90 e amanhã ela está com 200, depois ela está com 80. Então, essas discrepâncias a gente tem que equilibrar e faz. Na cirurgia guiada, pacientes com problema de cicatrização,
que passaram por alguns problemas de saúde, ela é muito mais indicada e não tem esse problema de cicatrização. Vamos falar que é um dos grandes problemas do diabético, por exemplo. Um cardiopata, numa cirurgia dessa, tem que receber muito menos anestésico. O tempo cirúrgico de intervenção é muito menor. Então, o grau de ansiedade, de tudo que o paciente passa, é de uma forma muito tranquila. Ou seja, eu chego lá no seu consultório, você vai me encaminhar para vários outros médicos para a gente ter essa total certeza? Na verdade, eu costumo dizer isso, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de usar muito esse termo. E é muito importante, e eu tento em cada vez que estamos junto com os colegas, com alunos e tudo dizer, nós somos dentista de gente e não dentista de dente. Então, primeira coisa, nós temos que tratar do ser humano. Então, uma anamnese, não existe consulta clínica que você possa fazer em 5, 10 minutos, bem feita. Não existe consulta clínica que a gente dê um papelzinho para o paciente preencher na sala de espera, dizendo quais são os problemas dele de saúde. E ele põe não. Temos que conversar. Sim. Uma vez o histórico, estando, vamos dizer, em ordem, a gente parte para uma segunda etapa, investigar. Então, não se opera sem o mínimo de exames laboratoriais. Tá. Simples, exames simples de sangue e urina. Tá. Falei urina, por exemplo, uma urina tipo 1. Se o paciente tiver com uma infecção urinária, e eu comentei que a gente escolhe e elege a data, por que eu vou operar alguém que está com uma infecção urinária se a chance de dar errado essa cirurgia por problemas dessa infecção começam a surgir? Até isso, até uma infecção urinária pode acarretar num problema na sua cirurgia? Com certeza. Assim como a nossa cirurgia, e isso talvez o público em geral já conheça, e é uma das preocupações, não a de implante, cirurgias em geral dentro da cavidade bucal, que envolve sangue, às vezes. Sim. Pode ocasionar o que é tão conhecido como endocardite bacteriana, que é uma inflamação no coração oriunda da cavidade bucal. E não são poucos os casos mundialmente descritos com óbitos, inclusive em casos de endocardites. Então, toda uma profilaxia antibiótica, pós-operatória em geral, todos os cuidados são importantes. Então, por isso, quando um profissional te pede alguns exames, ele não está sendo chato. Ele está cuidando primeiro de você. Antes de cuidar dele mesmo, ele está cuidando de você, paciente. Claro. Então, são exames simples, que a pessoa hoje vai num laboratório, em 24, 48 horas o resultado está pronto. Aí, suponhamos que deu uma infecção urinária. Aí eu falo que é a equipe multidisciplinar, e eu gosto muito disso, cada macaco no seu galho, de respeitar. Não me resta dúvida que eu sei que antibiótico prescrever, às vezes para uma infecção urinária, mas não compete a mim, cirurgião dentista, tomar essa atitude. E se eu tiver uma equipe multidisciplinar, eu sei que eu estou trazendo o melhor para o paciente. E eu digo, a equipe multidisciplinar é às vezes o teu próprio cirurgião, o teu clínico geral, o teu endocrinologista, não o meu. Eu digo sociedade médica, odontológica, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga, cada caso requer alguma coisa. Os exames vierem em ordem, eu não precisa a pessoa ir ao médico para passar pela cirurgia, se ele está avaliado com tudo em ordem. Você falou dessa questão local, sistêmica, e para aqueles pacientes, por exemplo, que têm alguma questão psicológica, então tomam aqueles remédios fortes, algum paciente com algum tipo de transtorno, bipolaridade, depressão, essas medicações que são utilizadas, às vezes tarja preta, vermelha, também influenciam na hora de... Com certeza. Inclusive, tem uma outra frase muito comum em dizer que a diferença do remédio e da droga é a dose. Então, um remédio, quando passa da quantidade certa, ela se torna uma droga, às vezes perigosa. E a interação intermedicamentosa tem que ser respeitada, tem que ser avaliada. Então, naquilo que eu comentei de uma equipe multidisciplinar, às vezes, quem faz o acompanhamento do paciente com esse tipo de medicação, a gente vai saber que medicação poder usar. E quem faz, às vezes, vai fazer uma elevação, inclusive, em certa medicação ou tirar essa medicação por um período. Existem casos, inclusive, que são tratados com anestesia, que o paciente faça uma anestesia geral, uma anestesia... Eu, em particular, isso é uma coisa minha, muitos consultórios fazem, às vezes, anestesia que o paciente vai, dorme no próprio consultório, eu não gosto. Ou o paciente
trata comigo com anestesia local, não que eu obrigue. E se eu acho que é um caso que ele precisa dormir, eu faço em ambiente hospitalar. Porque é uma segurança pro paciente. Entendi. Eu prefiro o anestesista, o médico anestesista atuando dentro de um ambiente hospitalar, onde a gente tenha recursos de qualquer coisa necessária para o paciente que fica entubado, etc. e tal, né? Porque hoje em dia não é mais... Antes era muito mito essa questão do medo da anestesia geral, né? Mas eu já ouvi falar também, não sei, me corrija se eu estiver errada, que a anestesia geral, na volta, ela causa bem menos efeitos colaterais do que a própria verdade. anestesia local, que ela hoje em dia é super segura, É super né? simples, eu acho que nenhuma das duas causa tanto efeito mais. Mas também é bom ressaltar que isso que eu falei de anestesia geral aqui, hoje eu acho que, ou afirmo, né, ela não representa 1% dos casos. Quer dizer, 99% dos casos são com anestesia local e mais. Em geral, a anestesia para implantodontia é diferente, uma coisa muito fácil de todo mundo entender. A pessoa está com um problema de cárie, não estou dizendo nem de canal, de cárie na parte de baixo de um dente. Às vezes vem um cirurgião dentista, ele tem que anestesiar, e a pessoa fica com metade do rosto formigando, a língua grossa, porque é um tipo de anestesia que nós temos que dar que chama-se bloqueio do nervo trigêmeo, um dos ramos, para poder anestesiar aquele nervinho que vai no dente para que ela não tenha dor quando vai fazer a restauração. Deu até um arrepio. Quando nós vamos fazer o implante, eu não preciso anestesiar esse nervo. Na grande maioria dos casos, não precisa. Ela é literalmente local. Então, é uma anestesia que aquela história de engrossar a língua, ficar metade do rosto duro, nem existe. O paciente fica acordado também. 100% acordado, o tempo inteiro acordado. 100% acordado e tranquilo. Felicidade. Pessoal, deu até um arrepio com essa coisa do dentista, né? Daquela injeção, aquele barulhinho. A informação é importante, porque o maior problema é o mito. Quando a pessoa quebra esses mitos e conhece a realidade, ela consegue superar vários problemas dela, às vezes, né? Perfeito, a gente vai para um breve intervalo, estamos aqui no Análise Direta conversando sobre cirurgia guiada, para a gente manter aqueles dentes lindos sempre, que é o nosso cartão de visita. A gente já volta, então. Estamos de volta aqui com o nosso convidado, o Dr. Mauro Gerson, que é cirurgião dentista. Ele já está separando aqui algumas fotos para a gente mostrar sobre essa questão da cirurgia guiada, como é tudo fácil, simples, computadorizado, é bem tecnológica, né? No intervalo você estava me perguntando. Sim. E aí eu te mostrei a imagem que você queria ver. Então, quando a gente recebe a imagem e nós vamos trabalhar na imagem, nós vamos ver o osso e começar a planejar o implante que nós vamos colocar dentro do osso, com a ideia já da prótese final e aonde o implante vai sair nessa prótese. E aqui é o posicionamento final de todos os implantes. Quando a gente programa isso, a gente tem essa imagem aqui, que é a prótese virtual, e que eu consigo girar essa imagem em todas as posições para escolher o melhor posicionamento. E isso tudo me dá o tamanho dos implantes, a angulação, o posicionamento, o diâmetro. Então a cirurgia já realmente ela é executada de uma forma tranquila, tudo organizado e fácil. A recuperação, rápido, né? você disse que eu já posso sair e ir para minha hidroginástica, já posso ir para o meu trabalho. E quando que quem faz um implante pode voltar a comer aquele milho? Aquele milho. Nunca mais? Não, sabe o que eu costumo dizer? Tem coisas que as pessoas às vezes não conseguem visualizar, mas que não fazem ideia da força que faz sobre um dente, e no sentido às vezes de avulsão, de extrair, de arrancar mesmo. Sim. Todo colega tem às vezes uma vez por semana, uma vez por mês no máximo, um paciente que chega ao consultório com um dente quebrado, fraturado e fala o que quebrou. E na grande parte fala, quebrei comendo pão. Pão, eu achei que você ia falar amendoim. Pão. Olha que loucura é o pão. Se nós pegarmos Isso aí é um pão italiano, então. Olha, um pão amanhecido francês. Um pão italiano, com certeza o potencial disso que eu vou contar agora é bem maior, quer dizer, ele realmente é muito mais complicado.
Se eu pegar um bife de bovino, escolhe a espessura que quiser, mais grossa, mais fina, e nós pegarmos 2 dedos e apertarmos aquele bife ao nosso meio, vai chegar um momento que nós vamos encontrar nossas 2 unhas. Tocar unha com unha. Se você fizer isso com pão, você não vai encostar unha com unha. O pão esmaga, mas não corta. Sim. Ele é elástico. Tá. A hora que você coloca e faz o ele taque. tem uma tração muito forte. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: tudo que você tenha medo que quebre teu dente natural, tenha medo que quebre sua prótese também. Então, dependendo do que for, aquela história da maçã, que a pessoa às vezes tem medo da maçã, Sim. da laranja, de cortar, não de chupar a laranja, Sim. mas de cortar, de fazer aquele movimento de tracionar. Sinta o seu próprio limite, não abuse do seu dente natural e nem do seu dente de prótese. Ou seja, maçã do amor, nunca mais. Com muito amor. Com muito amor, aquela maçã do amor. Porque é uma delícia. E daí, quando você vai morder, é uma dificuldade. Eu costumo dizer que nada, às vezes, como os costumes comer a francesa, né? Com educação, Coloque com a maçã calma. ali, corte a maçã. Ah, meu Deus. Vai ficar bonito na foto e vai preservar teus dentes. Como é aquele frango com a mão, né? Vamos cortar, né, pessoal? Me diz agora essa questão. Olha, a gente viu que é um método tecnológico, exige uma equipe multidisciplinar e a acessibilidade financeira. É todo mundo que consegue ter acesso. Hoje em dia, os planos de saúde, eles te dão essa possibilidade. Como que a gente faz? Tá. Em relação, vamos talvez de trás para frente, em relação aos planos de saúde. O plano de saúde não dá acessibilidade nem a essa, nem a anterior. Eles me lembram, uma vez aconteceu comigo, na década de 80, começo da década de 80, eu tive um carro que eu de manhã cedo parei numa loja aqui perto, inclusive de pneus, famosa, que tinha na época aqui nessa avenida, e troquei os pneus dianteiros da minha Brasília. Ótimo, adorei. E passei os dianteiros para trás, que era onde comia o motorzinho. À noite eu fui a uma festa, naquela época podia parar na Marginal Pinheiros, em frente ao Jockey, nos prédios que existem do outro lado da Marginal. Cheguei no 15º andar, meus amigos falaram, aquele carro é teu? Eu falei, estavam roubando as rodas e os pneus. Nós descemos correndo, chegamos, o carro estava no chão e tinham levado embora os pneus que eu tinha acabado de comprar. Gente. Nas prestações, no carnezinho. Bom, saímos de lá, fomos à 15ª delegacia, me lembro como se fosse hoje, no Itaim. Fizemos o BO, naquela época não existia celular, as seguradoras não funcionavam como hoje. Segunda-feira de manhã, liga para a seguradora. E a resposta que eu tive, isto não cobrimos. Roda e pneu é acessório. Para os planos de saúde, em geral, funciona nessa ideia. Como pode, né? Porque é uma falta de bom senso incrível. É inacreditável, quer dizer, é um acessório. Os seus dentes que você perdeu, a culpa é sua. Não é do convênio, porque para ele você não cuidou direito. Tá. E, em geral, esse tipo de reabilitação não são cobertas. A nível de acessibilidade, eu não gosto muito de entrar individual de cada pessoa. Eu respeito muito a cada pessoa. A nível de valores, eu poderia passar sem problema nenhum. O que não posso fazer é o que o Conselho Federal e Regional de Odontologia não nos permite esse tipo de abordagem falar. Mas eu costumo dizer assim, um elefante é grande ou é pequeno? Depende. Em relação a nós, ele é enorme. Em relação a uma aeronave, um navio, ele é pequenininho. Sim. Então, às vezes, tem uma pessoa, por exemplo, falamos em carro agora há pouco, que tem seu carro 1000 cilindradas sem demérito nenhum e é feliz. Muito mais, às vezes, do que alguém que tem um carro importado de última geração e é infeliz. E esses limites de acessibilidade têm que ser respeitados. Lógico que vai trabalhar dentro do limite. Você tem que oferecer o que existe de melhor e a pessoa vai saber o que se enquadra dentro das possibilidades dela. Você não pode omitir o que existe de melhor. Mas tem possibilidades mais acessíveis. Sem dúvida. Assim. E tudo envolve perdas de algumas coisas, né? Quer dizer, você não...
A pessoa, por exemplo, compra um carro 100% completo, outra vai comprar sem ar-condicionado, ou sem vidro elétrico, é a mesma história. O importante é trazer alguma forma que possa reabilitar ao paciente uma mastigação correta, uma estética que lhe dê convívio social, familiar, fonoaudiólogo, quer dizer, que a pessoa possa falar. Ter sucesso profissional, porque é um cartão de visita. A pessoa hoje, a gente sabe, e quantas pessoas fazem uso de medicações antidepressivas por causa da sua fisionomia. Eu sou muito contra qualquer tipo de bullying. Hoje está tão na moda, e na nossa época, bullying eu acho que era o que mais se fazia de uma forma inconsciente e que não era tão agressivo como hoje se vê. Mas a regra da magreza, da gordura, eu acho que isso são... a gente tem que buscar saúde. Agora, se a pessoa tem um pouco mais de barriga, um pouquinho mais de cabelo, menos cabelo, isso não é o que valida uma pessoa. E o sorriso não é que valida ou não valida, mas mostra um pouco do lado higiênico, mostra um pouco do próprio cuidado com si mesmo. Começa com si mesmo. Então, a hora que a gente restabelece esse equilíbrio, a gente vê as pessoas literalmente mudam. E a gente costume ver muito as pessoas que fazem uso de antidepressivos diminuírem a quantidade que tomam. Em muitos casos deixam de tomar, mas sempre com orientação médica. Em alguns casos continuam tomando uma dose que é de equilíbrio, que as pessoas botam. Mas é muito importante devolver à sociedade e a si própria. É um prazer. E falando nisso, para a gente finalizar lá em cima também, me conta umas histórias do depois, assim, de como que é receber aquela pessoa de volta no seu consultório. E tem histórias, tipo, olha, antes, doutor, eu estava dessa forma, aconteceu isso. Porque deve ser muito emocionante também, né? Tem várias histórias. Uma que eu posso te contar, assim, bem fácil de contar, e gozado que ontem a gente estava num papo, um grupo de amigos, e saiu exatamente essa história, porque exatamente na data de ontem a gente completou a nossa turma 31 anos de formado na USP de Ribeirão Preto. Olha só! E saiu esse assunto de quão bom é poder ver um paciente te dar um feedback de alguma coisa. Há um tempo atrás fizemos um caso desse, um senhor de aproximadamente 55 a 60 anos de idade, e passou uma semana, a gente foi fazendo controle, passou uma semana, ele veio, passou a segunda semana, ele veio, que a gente pediu, e a esposa dele veio junto, sentou, falou, doutor, posso falar uma coisa? Pelo amor de Deus, você não só pode, como você deve, não falar uma coisa, você deve sempre me falar tudo que tem dúvida, eu quero saber. Eu queria lhe agradecer. Agradecer o quê? Ela falou, o senhor me devolveu um homem dentro de casa. Olha só. Em suma, encurtando a história, ela falou, eu ganhei um homem em todos os sentidos. Um companheiro, alguém mais calmo, mais tranquilo, amoroso. Ele voltou a ter a sua autoestima levantada e a nível de... Ele não me procurava mais, eu acho que ele tinha vergonha. Em suma, ele falou, ele volta sorrindo do trabalho. Então, essas coisas não têm preço, não tem vírgula que nos faça falar, valeu a pena eu estudar e continuar estudando. É isso que a gente busca. Nossa, perfeito. Eu soube de algumas instituições também que ajudam até mulheres que sofreram violência ou então crianças com baixa renda a também fazer esse trabalho, devolver o sorriso para essas eu não quero pessoas. Usar nome comercial, eu acho que não pega bem, mas eu faço parte de uma dessas equipes, que é a empresa hoje, uma das empresas nacionais de implante, que cuidam exatamente para restabelecer, com pesquisas fantásticas pelo mundo. Aí, o mundo tirando o chapéu para uma empresa nacional. Sim. Existe uma pesquisa que saiu há poucos meses no Journal, que é o principal meio científico, onde comparou essa empresa com as duas outras maiores do mundo, em percentuais e várias taxas que vê de sucesso, de integração e assim por diante. E ela, cientificamente a gente fala que deu o mesmo resultado. Na verdade, ela deu um pouquinho melhor ainda, perto da perfeição, mas as três estão na perfeição, vamos chamar assim. Então isso é um orgulho para nós brasileiros, para nós são profissionais profissionais que doam algumas horinhas e aí essas do instituições seu dia são doadas, inclusive com material, com tudo.
Que bacana. É. Adorei recebê-lo aqui, doutor. Volte Obrigado. quantas vezes quiser. Fico muito feliz também de fazer parte desses profissionais que ajudam também. E, nossa, foi um prazer, assim, até me emociono, porque realmente eu sei que esses casos de ajuda a esse tipo de público é muito importante. E devolver um sorriso para uma pessoa, ver a outra pessoa sorrindo, não tem, acho que, gratidão, né, maior que isso. Com certeza. Abra um sorriso que as portas vão te abrir. Perfeito. Recebi Tá aqui o Dr. Mauro Gerson, que é cirurgião dentista, foi meu convidado hoje aqui do Análise Direta. Falamos sobre a cirurgia guiada, como você fazer para ter aqueles dentes mais bonitos, perfeitos e, claro, devolver aí seu sorriso, sua autoestima, sua confiança. Hoje a gente fica por aqui. Se você quer ter mais acesso ao nosso conteúdo, canal do YouTube Análise Direta, Facebook, Programa Análise Direta e nosso canal aberto também do nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 055 11 992247760. Até o próximo programa, pessoal.